Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento vocês sabem que a gente vai tomar esse novo formato de aulas. A gente vai tentar fazer um novo esquema por aqui. Essas videoaulas vão estar disponíveis para vocês assistirem no momento que vocês acharem mais oportuno, apesar da gente aconselhar de que vocês tentem seguir o mesmo horário que vocês seguiam lá na aula. Né, seguirem uma rotina de estudos, né, tendo pelo menos um período do dia definido para estudar, tá? Então tentem seguir a mesma rotina que vocês seguiam lá na sala de aula. Nesse momento, por exemplo, se você ainda não fez isso, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega a sua apostila, pega o seu caderno, deixa aí disponível e enquanto eu falo aqui, tente ir fazendo as suas anotações. Assim como a prof fazia lá no quadro, colocando os pontos mais importantes. Você vai ver que nessa área aqui do lado vão aparecer algumas indicações de coisas que são bastante importantes. Então, usa essa tática, pausa o vídeo, volta um pouquinho, não deixa nenhum ponto escapar e vai acompanhando o raciocínio aqui, tá? Se ficar alguma dúvida, não esquece de deixar o comentário aqui embaixo. A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra. Então, eu respondo aqui, tá? Respondo lá nos comentários do post do Seneca Digital também. Então, vamos tentar usar esses dois canais pra gente tirar as dúvidas e não deixem de se comunicar comigo, tá bom? Na hora de fazer exercícios também, as listas que eu vou passar pra vocês, a gente vai ter esses momentos também de encontro em transmissões ao vivo em que vocês vão poder tirar as dúvidas. A gente vai focar principalmente em resolução de exercício, tá bom? Lembrando que esse ano, né, se tudo der certo, ainda tem Enem, tá? A gente sabe que a gente tá num momento muito incerto e é comum vocês estarem aflitos, né? Claro que é muito desafiador, o Enem por si só já é desafiador, imaginando as circunstâncias como a gente tá, né? É tudo muita novidade, mas eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que vocês têm, gente, todo o potencial para continuar estudando e se preparando com qualidade, tá? Explorem os professores, suga mesmo, enche o saco, vocês têm o direito de fazer isso, vocês estão se preparando para esse último ano de ensino médio e a gente tá aqui disponível para o que puder ajudar, tá bom? Então resolvam exercícios, corram atrás mesmo com disciplina, tá? Tentando manter essa rotina de estudos. Depois de todos esses avisos especiais, vamos começar a nossa primeira videoaula falando um pouquinho, terminando aquele tema lá que ficou meio solto antes da gente entrar nesse período de ficar em casa, né? Agora é o que a gente tem que fazer para cuidar da gente, para cuidar dos outros. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o final da República Liberal, como que ela acaba, o governo do Jânio Quadros, o governo do João Goulart e o golpe militar que acontece em 1º de abril de 1964, acabou de fazer aniversário, inclusive, né? Faz poucos dias. Então, vamos falar um pouquinho do governo do Jânio Quadros primeiro. Esse governo, gente, ele foi muito turbulento, ele durou apenas 7 meses. Ele começa em meio a várias denúncias de corrupção no governo JK. O JK, ele deixa 2 heranças para o Brasil. Ele deixa essa situação inflacionária, com bastante inflação na economia, e na política tem essas denúncias de corrupção. E quem vai tomar esse discurso para si, muito bem, vai ser o Jânio Quadros. Quem é esse cara? Né? Ele é um ex-governador de São Paulo, ele se elege em cima desse discurso anticorrupção, o símbolo dele era a vassourinha, barrer a corrupção do Brasil, e em cima desse discurso moralista, ele vai ganhar bastante popularidade muito rapidamente. A carreira dele é meteórica. Então ele surge do nada, ninguém conhecia ele muito bem, né, no resto do Brasil, somente em São Paulo, e de repente ele ganha bastante popularidade. Com pautas populistas, ele se elege em cima desse discurso moralista. Então ele não vem de uma estrutura partidária organizada, grandiosa. Ele tinha participado de pequenos micropartidos a sua vida inteira. E aí ele se liga ao DN,
que era o Partido Conservador, vamos lembrar lá, a gente falou sobre a participação da UDN aqui desde o começo da República Liberal, né, depois do fim do Estado Novo, surgem esses novos partidos, um deles é a UDN, e tá lá o Jânio Quadros aliado à UDN, que dá alguns ministérios ali, né, para esse partido. Então, o populismo ele vai ser muito presente, gente, nessa última eleição dos próximos 30 anos. Essa eleição acontece e pelos próximos 30 anos seguidos a gente vai ter um longo período em que a população brasileira não tem o direito de escolher, de participar efetivamente da escolha do seu comandante, né, nesse longo período que ficou conhecido aí como o regime militar. Então, a gente tem essas relações personalistas dentro do governo. Logo no começo do governo, o Jânio Quadros perde o apoio da UDN, do maior partido ali da sua coligação, porque ele tira esses ministérios que tinha dado ao partido e começa a dar favores para pessoas ligadas a ele de outros partidos menores. Isso faz com que ele comece a se isolar politicamente, né? Ele começa a perder apoio de deputados, de senadores, de governadores, ficando cada vez mais isolado nas decisões que ele tomava. No meio disso tudo tinha uma crise econômica, um cenário de inflação. Como é que o Jânio Quadros, sem muito apoio das suas bases eleitorais ali, políticas, vai lidar com isso? Duas formas: moralismo e austeridade. Então, as políticas de austeridade vêm tentando controlar todos os gastos do governo, impedindo, inclusive, que as pessoas tomem crédito para investir na economia, nas empresas. Isso faz com que olhe uma nova recessão, a crise se agrava, a inflação aumenta, não tem dinheiro para que as pessoas consigam sobreviver, né, as empresas consigam sobreviver. Então, isso faz com que a popularidade dele, que era bastante forte lá na eleição, já comece a despencar. Então, ele está se isolando politicamente, ele não tem apoio das outras instituições. Um presidente nunca governa sozinho, ele precisa das outras instituições. E do outro lado, a gente tem essa crise econômica, a perda de popularidade, né, que faz com que ele perca a popularidade lá das pessoas que tinham eleito ele. Então, nesse momento, ele recorre às pautas moralistas. Além da austeridade, vem o moralismo. O Jânio Quadros tentou proibir, por exemplo, o uso de biquínis em praia. Tentou proibir os jogos de azar, como, por exemplo, as rinhas de galo, os cassinos. Tudo isso tentando mostrar atitudes, né, e tentar mascarar essa desorganização, principalmente na área econômica do seu governo. Em 1955, aconteceu uma reunião dos países africanos e asiáticos que ficou conhecido como Conferência de Bandung. Em 1955, esses países se reúnem para lutar pela sua descolonização. Lembra, gente, que a gente tá aí, a República Liberal toda acontece no contexto da Guerra Fria, em que a gente tem um mundo polarizado. União Soviética contra Estados Unidos, democracia contra comunismo, capitalismo contra comunismo. E esse é o dilema em que todo o mundo está inserido. O Brasil não vai ficar de fora. Então, influenciado por essa conferência que pregava que os países não precisavam se alinhar à política liberal, o Jânio Quadros, ele se afasta das políticas do governo dos Estados Unidos e começa a fazer uma reaproximação. Então, por exemplo, ele toma uma série de medidas que não são aprovadas pelos seus apoiadores e pelo resto da população. Ele aprova a Revolução Cubana, que tinha acabado de acontecer. Ele se nega a falar que aquilo era uma farsa, como os Estados Unidos estavam exigindo dele. Além disso, ele dá uma medalha, que era então a maior honra que poderia dar uma pessoa estrangeira aqui no Brasil. Então, esse flerte do Jango. Então, esse flerte do Jango com o comunismo faz com que ele se isole de vez e, pressionado, ele renuncia. Quando o João Goulart renuncia, o seu vice
Lembrando que nessa época o vice e o presidente eram eleitos em chapas diferentes. Não era como é hoje em dia, que forma-se uma chapa, né, presidente e vice para concorrer. Naquela época eram duas eleições separadas. Então, o vice do Jânio Quadro é o João Goulart, Jânio Jango, né? O João Goulart tá lá na China. No momento em que o Jânio Quadros renuncia. E isso, a partir desse momento, começa uma crise política no Brasil que vai durar muitos anos. Então, esse foi o vídeo sobre o governo do Jânio Quadros. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre o governo do João Goulart e o golpe de 1964. Lembrando que eu vou tentar fazer vídeos sempre mais curtinhos para ficar mais fácil de vocês assistirem, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Não deixa de rir dos meus erros de gravação, de comentar aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem achado interessante. E eu deixei na descrição do vídeo, daqui do YouTube, o jingle, um link para vocês assistirem o jingle que elegeu o Jânio Quadros lá com a vassourinha, tá bom? Então até logo!